Então, quando a gente vai medir uma área, então a gente precisa, né, de alguns... Deixa eu só cancelar aqui uma janela que apareceu aqui no outro computador. Beleza. Então, se a gente vai medir uma área, a gente precisa não só daqueles equipamentos de medição que a gente falamos, né? Do teodolito, do GPS, da estação total, da trena, porque lá no último encontro, né, lá do primeiro trimestre, a gente falou daqueles equipamentos de medição. Então, hoje eu vou retomar nos equipamentos auxiliares e rever também, tá, aquele cálculo lá, né, de distância horizontal, utilizando o teodolito. Então, o levantamento com o teodolito, né, vai ser o primeiro aí que a gente vai ver, né, como fazer o levantamento. Então, para fazer um levantamento, primeiro a gente precisa conhecer a área. Então, conhecer a área, né, onde será feito o levantamento. Então, a gente tem que demarcar a área. Então, para mim demarcar os pontos da área, então o que a gente faz? A gente utiliza piquetes, tá? Então, são pequenas estacas de madeira para demarcar o perímetro da área. Então, a gente pode estar utilizando piquetes, né, de seção quadrada. Então, a gente poderia pegar uma ripa de madeira, né, dividir ela em pedaços, fazer uma ponta, e com uma marreta, né, ou um martelo, cravar nesses piquetes ao longo do perímetro da área. Então, a gente tem aí como função do piquete, né, a materialização dos pontos no campo. Então, por exemplo, se eu tiver um perímetro, então vamos supor, deixa eu só abrir aqui o... Então, vamos supor que eu tenho um perímetro. Aqui eu tenho uma poligonal aberta, tá? Então, eu poderia, por exemplo, fechar esse perímetro. Então, se eu fechar aqui esse perímetro, então eu tenho que ligar, né, aqueles dois pontos ali. Então, eu teria que fazer essa ligação aqui, né, no perímetro da área. Então, em cada vértice, eu cravo um piquete daquele. Então, eu teria, por exemplo, eu posso demarcar essa área no sentido horário ou anti-horário. Isso aí vai depender da preferência do topógrafo. Então, ali eu colocaria o piquete 1, ali o piquete 2, piquete 3, e assim por diante, né? Piquete 4, piquete 5. Então, eu teria ali 5 pontos. Aí, o método de levantamento vai depender muito do tamanho da minha área. Se essa área for uma área pequena, eu poderia fazer um levantamento, que a gente dá o nome, tá, de levantamento por irradiação. Então, eu poderia fixar um piquete aqui dentro da área, instalar o teodolito ou a estação total nele. Aí eu poderia fazer o quê? Eu poderia visar, né, a direção do norte magnético, e a partir desse norte magnético, eu vou fazer o quê? Medir ângulos, né? Eu vou girar o equipamento, aí eu posso medir o ângulo até a direção do ponto 1, e assim por diante. Então, eu poderia fazer dessa forma. E aí, né, eu mediria a distância horizontal ali, né, entre o equipamento e o ponto 1. Aí, em seguida, eu giro o equipamento, né, até o ponto 2, e assim por diante. Então, faria uma visada no ponto 2, né, mediria o ângulo entre o ponto 1 e o ponto 2, mediria essa próxima distância, tá? A distância horizontal 2, e assim sucessivamente. Então, se a área tem 5 pontos, né, no perímetro, eu obteria ali, né, 5 triângulos, tá? Então, 5 triângulos escaleno. Então, esse esquema aqui é mais para a gente ter aí uma noção, tá? Então, do primeiro levantamento que a gente vai ver, né, que é o levantamento por irradiação. Então, voltando aqui, né? Então, a gente delimita lá os pontos no perímetro, e sobre o piquete a gente faz uma marcação, tá? Então, por que dessa marcação? Então, a gente pode utilizar um prego, pode utilizar um pincel, né? Talvez fazer lá um X ou uma bolinha de vermelho, porque quando a gente instala o equipamento, a gente vai instalar o equipamento exatamente centralizado, né, sobre o piquete, para evitar erro angular, tá? E junto ao piquete, a gente pode cravar uma estaca maior. Então, a gente tem um piquete, né, que é uma estaca de apenas 20 centímetros. Então, se a gente está trabalhando numa área de vegetação alta, talvez é necessário, né, a gente cravar uma estaca, para não perder, né, aquele piquete lá no meio da vegetação. E talvez a gente demarque uma área no sábado e vai fazer a medição na segunda-feira, né? E talvez uma área que tenha bovinos, né, pode acontecer, né, dos animais, né, arrancar algum desses piquetes.
Ou mesmo se a gente estiver fazendo um levantamento num dia, não terminar e for continuar no outro dia. Talvez a gente pode perder, né, uma marcação lá dos pontos, tá? Para continuar o levantamento no outro dia. Então, por isso que é importante a estaca, né, como de forma auxiliar, né, para facilitar essa localização dos pontos no campo, tá? Então, aí a gente pode utilizar estacas, tá, de diferente tamanho. Isso aí varia muito, tá? Aí vai ser de acordo com a vegetação ou com a disponibilidade material. A gente poderia utilizar também bandeirinhas, tá, coloridas. Pode utilizar, por exemplo, bandeiras na cor vermelha, laranja, amarelo, uma cor que destaca no meio da vegetação verde, tá? Ou da vegetação seca, né? Então, essas cores têm mais contraste, né? Tipo vermelho, laranja, o amarelo. Então, de longe dá para a gente visualizar, né? Exatamente onde está cada ponto. Isso facilita a localização dos pontos. Aqui é só um detalhe, tá? Aí da estaque, do piquete. Outro item, outro equipamento, né, auxiliar que a gente utiliza muito é a baliza. A baliza, ela é uma haste de ferro, tá? Normalmente ela apresenta cores alternadas, que pode ser branco e vermelho, vermelho e amarelo, em seções aí de 20 centímetros, a maioria delas está 20 centímetros, cada faixa dessa colorida, tá? Então, a baliza ela é um equipamento que tem uma extremidade pontiaguda. Então, essa extremidade pontiaguda ela é colocada sobre o piquete. Então, quando a gente vai medir um ângulo, então a gente coloca a baliza, né, exatamente no centro do piquete, tá? Então, na marcação que a gente faz no piquete. E aí, essa baliza, normalmente, ela é dividida em duas partes, tá? E essas duas partes, elas são rosqueáveis. Isso para facilitar o transporte. A baliza ela deve ser retilínea. Pode acontecer muito, talvez devido ao mau uso ou manuseio dessa baliza ela empenar. Talvez ou até mesmo transporte, né, em carrocerias. Então pode acontecer dela ficar tortuosa e comprometer, né, a precisão do levantamento. Então é um dos cuidados que a gente tem que ter, né, de toda vez que utilizar uma baliza, observar, né, se essa baliza não apresenta, né, nenhuma tortuosidade. Outro detalhe importante sobre o uso da baliza. A pessoa que está fazendo a leitura, né, vamos dizer, numa luneta. Então, as visadas, elas devem ser feitas na parte inferior da baliza. Ou seja, deve ser feita na parte mais baixa da baliza. Por quê? Devido à inclinação dessa baliza. Então, se a pessoa que está manuseando a baliza inclinar ela um pouquinho que seja, então a extremidade mais alta. Então, se a visada for feita nessa extremidade mais alta, vai ter um erro maior. Então, se eu fizer a visada bem próximo ali do piquete, eu vou minimizar, né, o erro angular, né, do meu levantamento. Talvez um erro aí que daria lá, se eu visar na parte mais alta, talvez eu possa ter um erro lá de 1 grau, né, dependendo da posição dessa baliza. Então, se eu visar mais baixo, né, eu vou minimizar esse erro, tá? E aí, uma outra coisa que a gente vai ver depois, tá? Qual que é o erro máximo permitido num levantamento. Então, aí a gente tem um erro angular máximo. Então, se uma área ela tem que fechar 360 graus, por exemplo, 359 graus já seria um erro muito grande, né? Um erro de 1 grau. Então, esse erro, normalmente, ele é na casa dos minutos. Aí tem lá a equação, tá? Do erro máximo permitido, que eu vou apresentar depois, tá? Aí nos próximos encontros. Então, a baliza ela deve ser mantida na vertical, tá? Naquela mesma posição lá, né, vamos dizer, do zênite. A vertical, né, que passa pelo ponto topográfico, né, e também, né, pelo eixo do equipamento, quando o equipamento, né, é instalado nesse ponto. Aí a gente, para manter essa baliza na vertical, o que a gente pode usar? Que talvez a olho nu é difícil a gente perceber, né, se a baliza está exatamente na vertical ou se ela tem alguma inclinação. Então, a gente poderia utilizar esse dispositivo aqui, né, o nível de cantoneira. Então, o nível de cantoneira ele tem a função, né, de manter a baliza, né, na vertical. Então, ele tem um nível, né, tem uma bolha. Então, essa bolha ela tem que ficar centralizada.
Então, para mim ter uma certeza, né, então dessa forma aqui, né, a pessoa que está manuseando vai segurar, né, encaixar esse nível de cantoneira na baliza, para ter uma certeza de que ela esteja na vertical. Então, aí ele vai certificar, né, que a bolha está centralizada. E esse nível de cantoneira, ele também pode ser utilizado com a régua, tá? A mira falante, lá que a gente falou, né, nas medições de distância horizontal. Então, a forma de colocar a baliza, né, sobre o piquete seria dessa forma. Então, a extremidade dela, né, exatamente no centro do piquete. A mira falante, né, ou régua, também denominada de estádia, tá? Então, essa régua, então existem réguas de 4 metros, ou até mesmo de 5 metros, tá? As últimas réguas que a gente comprou, né, lá no IF, são réguas de 5 metros de comprimento. Depois vocês vão ter lá a oportunidade, né, de manusear essas réguas, quando a gente vai voltar, né, às aulas presenciais. Então, a régua, ela apresenta duas faces. Então, tem um lado da régua que tem uma divisão em milímetros, centímetro, milímetro, metro, e tem o outro lado, que é o lado colorido, que a gente vai ter uma divisão, né, em decímetros e centímetros. Então, quando a gente estiver fazendo visada, né, uma pequena distância, por exemplo, uma distância de até 20 metros, aí a gente pode fazer leitura desse lado, tá? Do lado com precisão em milímetro, porque aí a gente vai ter uma medição mais precisa. Agora, se eu estiver fazendo uma visada a uma distância maior, né, uma distância aí de 40 metros, talvez a luneta lá do equipamento não vai possibilitar, né, eu fazer uma leitura dos milímetros. Aí eu teria que fazer o quê? Fazer um arredondamento, né, da minha última casa decimal. Aí eu posso ler lá metros, decímetros, centímetros e arredondar os milímetros para 0 ou 5. Então, por exemplo, se eu olhar lá na luneta e ver lá o fio, né, que está lá na luneta, vamos supor o fio médio do equipamento. Então, se ele estiver aqui abaixo do 15, então o 15 aqui, né, seria 1,50 m. Então, para mim, anotar isso aqui, né, com 3 casas decimais, eu anotaria 1,500. Aí, por exemplo, eu coloquei outras leituras aqui, ó, 1,42 m. Então, eu teria lá 1,40 m, 1,41 m, depois 1,42 m, né? Então, cada marcação dessa aqui de vermelho, vermelho e branco, né? Cada uma delas é 1 centímetro. Então, se a gente pegar outros exemplos de leitura, né? Ali seria quanta? Eu tenho ali 1,30 m e eu contabilizo, né? 31, 32, 33, 34, 35. Então, para mim, anotar aquilo ali, né? 1,350. 1,350. Aí eu coloquei aqui outras leituras. Se coincidir no meio, então ali está no meio do branco, né? Então, eu anotaria o quê? Ali dá 90 centímetros e eu contaria 91, 92, 93, 94 e meio. Então, 0,945, né? Então, seria a leitura dessa forma, né? Então, se estiver no meio, eu arredondo para 5. Se estiver próximo do zero, se der, por exemplo, aí não tem como eu contabilizar, né? 37, 38, essa última casa decimal. Então, aí eu tenho que fazer um arredondamento. Então, a sequência de leitura é essa. Então, a gente faz a leitura dos metros. Então, por exemplo, se tiver 16, está na casa de 1,60 m. Se tiver lá 12, está na casa de 1,20 m. Aquele fio, né? Então, existem réguas desse modelo, tá? Que indica aqui os decímetros. Então, 12 decímetros, né, seria 1,20 m. 17 decímetros seria 1,70 m. E existem réguas que traz o que? Traz uma marcação, uma bolinha, tá, de preto, indicando ali que está na casa de 1 metro. Então, por exemplo, ali eu tenho uma leitura de 1 metro, essa bolinha está indicando 1 metro, então está acima de 1,20 m, e aí eu contabilizo, né, quantos centímetros passou de 1,20 m. Então, ali eu teria 1,25 m, 26, 27, 28 e meio, né? Então, 1,285. Então, a leitura seria dessa forma. E outro detalhe da régua para facilitar transporte é que essa régua ela apresenta dobras. Ela tem uma trava, tá? Então a gente abre a régua e encaixa essa trava. Então tem um furo na parte de trás, né, da régua.
onde a gente encaixa, lá está um botão. Esse botão ele tem uma mola, então toda vez que a gente pressiona ele para fechar, por exemplo, para fechar a régua ou para abrir a régua, a gente tem que pressionar, tá, essa trava. Para abrir a régua ou mesmo para fechar a régua, tá? Ô, professor, Pois e o não? máximo que essas réguas vão é de 5 metros? É, o tamanho máximo dela, 5 metros, tá? Ah, sim. Porque uma régua de 5 metros, se a gente tivesse uma luneta boa, ela possibilitaria a gente medir uma distância de 500 metros. E aí eu teria, por exemplo, o fio superior no 5 e o fio inferior no 0. Aí quando eu faço aquela diferença, né, fio superior menos fio inferior, dá 5. Aí vezes aquela constante 100 do equipamento, 5 vezes 100 dá 500, né? Ela possibilitaria medir 500 metros. Só que o problema é que os equipamentos não têm uma luneta, né? Que talvez a gente consiga fazer uma leitura estando a régua, né, a 500 metros de distância. Então, normalmente a gente faz leituras aí, né, de no máximo 70 metros, né, com teodolito. Agora, com uma estação total, né, que aí a gente utiliza o prisma, ela possibilita, né, a gente medir distância de 300 metros, 400 metros, com uma boa precisão. Certo. Agora, com teodolita, aí tem essa limitação de luneta, tá? Aí, no máximo, aí uns 60 metros, a gente já tem dificuldade, tá, para enxergar a régua. Aí depende muito da capacidade da luneta, tá? De aumento das lentes da luneta. Certo. E são só alguns exemplos de leitura, tá? Esse aqui vocês vão ter que fazer na prática, né? Não tem como, de forma online, né, treinar isso aqui. Aqui é uma outra régua, tá? Uma outra imagem, tá? Com algumas indicações de leitura, tá? Então, por exemplo, o traço lá do fio, né, coincidindo nessas posições. Então, eu coloquei aqui, tá, o valor respectivo de leitura. E depois vocês dão uma verificada ali. Outro item importante, equipamento auxiliar, o prumo. Então, quando a gente instala o equipamento ele tem que ficar nivelado, tá, e centralizado sobre o piquete. Então, se a gente instala o equipamento lá no perímetro da área, né, num ponto, então o equipamento ele tem que ficar centralizado sobre o piquete, para não ter erro angular. Então, para que esse erro angular seja mínimo. E aí, conforme os equipamentos, a gente tem 3 modalidades de prumo. Então, a gente tem esse fio de prumo, tá, que é o, hoje em dia, menos utilizado, porque a maioria dos equipamentos, né, ou tem o nível óptico, ou o prumo a laser, tá? Que é o seguinte, esse fio de prumo, ele vai dar uma noção aproximada, tá, de centralizar o equipamento sobre o ponto. Esse prumo, ele não pode ficar balançando, né? E aí eu não vou ter uma certeza de que o equipamento esteja centralizado, mas no caso dos teodolitos eletrônicos que a gente utiliza, então eles têm uma luneta, que é o prumo óptico. Então, por esse prumo óptico, a gente olha nele e vai enxergar, né, o piquete ou o verde da vegetação, né, o capim. Aí, se o equipamento estiver fora do ponto, aí ele tem lá uma marcação, e essa marcação ela tem que coincidir, né, com o centro do piquete. Então, o prumo óptica funciona dessa forma. É como se fosse uma luneta mesmo, só que essa luneta a gente olha e a gente vê, tá, a superfície do solo. E aí a gente pode orientar também com a ponta do pé, tá? Porque talvez a gente olhe e vê só o capim, né, verde. Mas ele não sabe se tem que deslocar o equipamento para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. E aí a gente pode orientar com a ponta do pé. E a gente coloca a ponta do pé, né, debaixo do equipamento e vê, né, onde que está coincidindo lá, né, o centro do equipamento. E no caso das estações totais, o prumo delas, existem estações totais com prumo óptico e existem estações totais com prumo laser. As estações totais com prumo laser, elas emitem uma luz vermelha, tá, sobre o piquete. Então, se ela estiver fora do piquete, então é bem fácil, tá, da gente centralizar o equipamento. E aí é só a gente mover, tá, o tripé e deslocar ela para ter um parafuso, né, de fixação. E aí a gente pode, mesmo é que se a distância for mínima para centralizar,
talvez nem precise da gente mudar o tripé de posição. E aí a gente pode deslocar ela, tá, sobre essa base. Um pequeno movimento, tá? Então é possível aí a gente ajustar o equipamento sobre o ponto. E aí a luz do laser, né, ela vai incidir exatamente, né, sobre o piquete. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente for fazer a aula prática. Não precisa vocês se preocupar tanto em entender aí o como que é feita para colocar esse equipamento no prumo. A bússola, então, como a gente já falou de azimuth, né, anteriormente na disciplina, então, todo levantamento topográfico, então, se a gente vai elaborar um mapa, a gente precisa orientar o mapa, orientar o nosso mapa, né, as direções norte, sul, leste, oeste, quem que são os proprietários, né, que faz divisa no terreno, né, por exemplo, a nordeste, a sudeste, e assim por diante. Então, a bússola é um item indispensável. Então, no caso, a gente determina, então a bússola vai indicar, né, a direção do norte magnético, aí a gente coloca ela juntamente, né, com o equipamento, né, a luneta do equipamento, e a gente faz uma visada, né, exatamente nessa direção do norte para zerar o ângulo horizontal. E se a gente tem o equipamento zerado, né, na direção do norte, aí a gente vai girar o equipamento e obter, né, o primeiro azimuth para orientar, né, o mapa resultante, né, daquele levantamento. Então, a bússola, né, ela vai ser utilizada, né, para determinar aí, né, o norte magnético. Então, aquelas definições lá, né, de azimuth, então, o azimuth, né, seria o ângulo medido no sentido horário a partir do norte magnético. E varia de 0 a 360 graus, né. Então, aí a gente vai estar utilizando a bússola, né, então, espero fazer aí alguns levantamentos com vocês, né, quando a gente retornar, e, no caso, a bússola, né, a gente vai estar utilizando, tá, para Professor, determinar essa direção do norte. Alguém ia perguntar? só por curiosidade mesmo, quanto que é um teodolito, mais ou menos? Se a gente fosse comprar, por Termos de exemplo. custo? Hoje um teodolito novo, ele deve estar numa faixa de uns 4.500, tá? 4.500. Ah, Mas eu acho que seria mais compensável, talvez, uma estação total. Só que a estação total, ela vai ter um custo um pouco mais alto, só que você vai ter uma melhor precisão, né, do levantamento. E você vai conseguir entendi. transferir, né, os dados da memória da estação para o computador. Facilita, né, na elaboração de mapas. Já no caso Sim, do teodolito, você precisa de uma planilha, né, para anotação de ângulo, para determinar a distância. Já a estação total, né, você consegue fazer um levantamento de forma mais direta. Então, lá no campo mesmo, tem como você saber, né, quanto que mede aquela área, tá? entendi. Aí, tanto o teodolito, a estação total, ou mesmo nível óptico, né, que a gente vai ver depois em altimetria, então, todos esses equipamentos, eles são instalados em tripé, tá? O princípio de instalação é o mesmo. Então, todos eles têm que ser centralizados sobre o piquete, todos eles têm que ser nivelados, tá? Antes de iniciar o levantamento. Então, a gente tem duas modalidades de tripé, tá? No mercado. Então, a gente tem os tripés de alumínio. O tripé de alumínio ele tem um custo mais alto, porém, ele vai ter uma durabilidade maior, né? Já o tripé de madeira, com o tempo de uso, pode acontecer desse tripé empenar. Esse tripé de madeira ele tem apenas um revestimento de plástico, tá? Mas a parte interna dele é de madeira. Então, se ele ficar no sol, tomar sol, chuva, pode acontecer, né, dele empenar essas pernas. E talvez isso seja um problema, né, para nivelamento do equipamento. Aí um detalhe com relação a manuseio, talvez numa condição de vento, esse tripé de madeira ele possa ser melhor. O tripé de madeira ele é um pouco mais macio, tá? Já o tripé de alumínio, ele vibra mais numa condição de vento. Talvez o equipamento ele fica tremulando mais, né, quando você está fazendo um levantamento, se estiver ventando. Então, o tripé ele possui ajuste de altura. Então, a gente tem as travas, né, de ajuste de altura. Então, a gente tem aí, né, de fazer o ajuste, né, de acordo com a altura. Então, a pessoa que vai fazer o levantamento, né, vai fazer esse ajuste de altura.
Então, o tripé, ele possui, né, essas travas aí, né? Então, a abertura também do tripé, essa abertura do tripé, então a gente não pode, naquele vídeo lá que eu coloquei, né, o vídeo 1, vai estar explicando aí, tá, essa instalação. Então, a gente tem que instalar o equipamento de forma que, quando instalar o equipamento, né, a luneta vai ficar na altura dos olhos, né, da pessoa que vai fazer o levantamento. Outro detalhe importante, tá, para evitar aí, danos nos equipamentos, no caso do tripé, da régua, da baliza, então, quando a gente não estiver utilizando esses equipamentos, evitar deixá-los em pé. E talvez pode vir um vento, né? E uma queda talvez pode danificar, né, uma trava dessa. Então, uma trava de plástico. A mesma coisa, a régua, né, pode acontecer dela estragar, tá? Então, é aconselhável para deixar os equipamentos deitados, então, quando não estiver utilizando no campo, né? E outro detalhe importante, né, a caixa de guardar, né, tanto o teodolita, estação total, ou mesmo nível, então a gente manter ela fechada. E talvez a gente está fazendo um levantamento próximo à estrada de terra, e toda hora passa um carro lá, fazendo poeira, né? E aí, depois que terminar o levantamento, essa caixa vai estar cheia de poeira, né? Ou se tiver numa condição de chuva, né, pode vir uma chuva, molhar, né, a parte interna da caixa, e todo equipamento eletrônico, né, não pode ter contato com umidade. Então, se acontecer dessa caixa molhar, é aconselhável deixar ela aberta, tá? Até ela enxugar. Então, jamais guardar o equipamento, né, com essa caixa, né, com umidade, e fechar ela. Isso para evitar danos aí, tá, nos equipamentos. Outro item importante, no caso de um levantamento, tá, para aula prática, né, quando a gente retomar a aula prática, é importante vocês terem uma prancheta para apoio, tá? E quando a gente vai fazer o levantamento no campo, né, a gente tem que escrever, anotar, talvez fazer um mapa preliminar também, né, do levantamento, e ter também em mãos, né, uma planilha. Então, na planilha, isso aqui é um modelo de planilha, tá, uma caderneta. Então, a gente tem aí, né, algumas anotações. Então, por exemplo, eu tenho lá, ó, estação. Estação é o que? O ponto onde eu estaciono o equipamento. Então, aí a gente dá o nome de estação. Eu posso, por exemplo, ter estação 1, ponto visado 2. Então, o ponto visado é onde eu coloco a régua, né? Aí eu posso ter a estação 2 e o ponto visado 3. Aí eu levo o equipamento para o ponto 2, né? E viso a régua no ponto 3. Então, cada visada, eu vou ter uma estação e um ponto. E aí eu vou ter, né, as leituras de fio inferior, fio médio, fio superior, ângulo horizontal, ângulo vertical. Então, essa parte aqui, né, a gente faz no campo. E aí, por exemplo, diferença de 90 graus e distância, isso aqui a gente calcula, né, depois, vamos dizer, no escritório, né? E aqui a gente pode colocar também uma observação. Por exemplo, ponto 1, talvez pode ser lá, né, um poste de rede elétrica. E aí você vai ter lá, talvez, vários pontos, talvez lá 50 pontos, e é importante você saber, né, o que significa pelo menos alguns desses pontos. Isso por quê? Porque se a gente cometeu o equívoco de medir um ângulo de forma incorreta, tem como a gente identificar onde está o erro. E talvez um ângulo medido no sentido horário, talvez a gente anota, né, 90 graus no sentido horário. Esse mesmo ângulo no sentido anti-horário, ele pode ser 270 graus. E aí, né, facilita, né, a gente identificar o erro e não ter que fazer todo o levantamento novamente, tá? O que demandaria muito tempo. Então, por isso que é importante, tá, essa coluna, né, da observação. Então, sempre que a gente não finalizar, né, um levantamento num dia e for ter que voltar no outro dia, é importante anotar, tá, o ponto aonde parou, e talvez lá no meio de vários pontos, né, a gente possa confundir, né, e talvez medir a mesma distância 2 vezes e ter essa dúvida. Importante fazer, né, um croquis. Esse croquis seria um mapa preliminar da área. Se a gente tiver uma área lá que tiver 8 lados, então a gente faz um esquema da área, faz um esquema, né, coloca onde que está o equipamento, no caso, se for fazer um levantamento ou irradiação, porque aí a gente já tem uma noção melhor, né, dos ângulos, tá? Para elaborar depois o mapa.
Aqui são detalhes, tá, de instalação do tripé, mas isso aqui depois vocês dêem uma lida, tá, lá naquele arquivo texto, lá vai estar falando quase que a mesma coisa daqui, tá? Então, o tripé ele deve ser aberto, não de forma exagerada, tá? E também não manter as pernas não muito fechadas, né, evitando o risco de queda. Então, aí, posiciona o tripé sobre o ponto, então crava, né, os pés, né, do tripé ao solo. Isso aqui é importante, né, principalmente quando a gente trabalha num solo revolvido, né, talvez um solo onde passou grade, um solo fofo. Então, pode acontecer durante o levantamento, né, do equipamento sair do nível. Talvez a gente pisa, né, próximo ali do pé do tripé, e esse solo afunda e o equipamento sai do nível. E aí, né, ocasiona erros, né, no levantamento. Erro angular, né, principalmente. Então, isso é importante, né, para evitar que o equipamento se mova, né, durante as medições. A questão de altura, né, do tripé, aquilo que eu falei, sempre que possível, né, então o ideal é o topógrafo trabalhar, né, entre duas pernas do tripé, assim ele trabalha numa posição mais confortável, tá, evitando ter que inclinar, né, o tronco para fazer as leituras, e a altura, né, de forma que a altura da luneta, né, vai coincidir com a altura dos olhos, tá? Então, vai ser uma posição aí, né, de melhor conforto, né, para o topógrafo, para fazer as leituras. Aí, com relação a nivelamento, é importante também, né, quando instalar o tripé, essa base, né, do tripé, ela ficar na horizontal. Isso facilita muito o nivelamento, tá? Então, isso aqui seria o quê? Um nivelamento grosseiro. E outro detalhe importante, né, para colocar o equipamento sobre o piquete, nesse caso aqui é um marco, tá? Um marco topográfico, um marco de cimento. Então, o parafuso, né, de fixação do equipamento, esse parafuso ele é rosqueável e ele tem um orifício no meio. Então, se a gente olha nesse orifício, a gente vai ver o piquete, né? Então, a gente pode utilizar ele também, né, de forma auxiliar para centralizar o equipamento no piquete. E assim a gente vai enxergar o ponto, né, e a gente vai conseguir nivelar o equipamento de forma muito mais rápida. Isso aqui é uma questão de treinamento, tá? Talvez inicialmente vocês possam ter lá uma dificuldade, né, em nivelar o equipamento, mas depois que vocês nivelam o equipamento umas 4, 5 vezes, vocês vão ter muito mais facilidade. Já coloca lá o tripé, né, e já sabe exatamente, né, onde, se o equipamento está fora ou não do piquete, né. Esses aqui são alguns detalhes, tá? Questão de manter, né, essa caixa fechada, né? Então, essa caixa a gente dá o nome de estojo, tá? Essa caixa de guardar o equipamento. E aquilo que eu falei, né, de manter fechada, né, no campo, para evitar problema de umidade e poeira, né, no caso. A fixação, né, sempre que for fazer a fixação, então você vai utilizar, né, uma das mãos para na alça de transporte e com a outra mão, né, rosquear o parafuso da base de fixação. E a questão da centragem, né, para centralizar, né, o equipamento sobre o ponto, aquilo que eu falei, então a gente pode utilizar o fio de prumo, o prumo óptico, né, que é a luneta, que tem o equipamento, ou então pode utilizar o prumo laser. Então, nos equipamentos com prumo laser, então o teclado ele tem uma opção, tá, de você acionar o laser. Então, ele vai projetar, né, uma luz laser, uma luz vermelha, tá, sobre o piquete. Então, aqui são alguns detalhes, isso aqui a gente já falou, né, questão do prumo. Então, no caso do prumo laser, né, a luz laser, ela tem que, então aqui está fora do ponto, né, ela tem que ficar exatamente, né, no centro, que no caso é um marco, né, bem no centro do ponto, ou do piquete, né. E a questão do nivelamento, o ajuste de altura, então essas travas também a gente pode utilizar elas, né, para auxiliar no nivelamento, porque talvez a gente gira lá o parafuso calante, gira ele todo, talvez lá, né, acaba a opção, né, de girar o parafuso calante e o equipamento continua desnivelado. Aí a gente pode utilizar, tá, erguer ou abaixar cada um dos três lados para fazer o nivelamento.
o nivelamento grosseiro, né, que a gente fala, então seria esse nivelamento, né, do tripé, da base do tripé, por meio dessas travas. E o nivelamento fino seria o nivelamento, né, com os parafusos escalantes, com os 3 parafusos, né, da base do equipamento. Então, o nivelamento fino, a gente vai verificar o quê? O nível, então o equipamento ele tem um nível, tá? Normalmente são 2 níveis, então tem um nível circular e um nível tubular. Então, para a gente ter o equipamento nivelado, a bolha ela tem que ficar centralizada, tá? Dentro, nesses níveis, tá? Tanto o circular quanto o tubular. Existem equipamentos mais modernos, tá? Que tem um nível digital, tá? Então, aí a gente tem uma indicação, né? Então, aqui eu tenho um equipamento em nível e aqui o equipamento está em desnível. Aqui está indicando, né, para onde, de qual lado, né, eu tenho que erguer ou abaixar, tá, o equipamento. Então, tem que ter o nivelamento tanto no sentido, vamos dizer, da longitude e no sentido da latitude, né? Ou seja, no sentido do eixo X e do eixo Y. Então, tem que nivelar o equipamento, né, em 2 direções. Para mim ter uma certeza, né, aí para não ter problema, né, de erro angular no levantamento. E a questão dos parafusos calantes, esses parafusos calantes funcionam da mesma forma de uma balança eletrônica. Então, por exemplo, se a gente vai nivelar uma balança, a balança eletrônica também ela tem esses parafusos calantes. Então, normalmente, quando a gente gira no sentido horário a gente ergue aquele lado, e no sentido anti-horário, a gente abaixa aquele lado, tá? Aí a gente tem que ver, né, de qual lado está a bolha. Então, se a bolha estiver do lado mais alto, a bolha ela vai estar do lado mais alto, então aquele lado a gente tem que abaixar, ou erguer o lado oposto, tá? Então, aí é só um detalhe, tá, de sentido de giro. Então, o horário a gente ergue, qualquer um, né, desses 3 parafusos calantes, e se a gente gira qualquer um deles no anti-horário, a gente vai estar abaixando aquele lado, né, do que está o parafuso. Outro detalhe importante aqui agora na luneta do equipamento, isso aqui é uma imagem interna do equipamento, então a gente tem que fazer também um ajuste do foco, tá? Na luneta. E a gente vai ter lá os fios, então os fios estadimétricos, né? Tem um fio vertical e 3 fios horizontais. Então tem um fio inferior, fio médio e o fio superior. Então, se eu olhar na luneta e não conseguir enxergar esses fios, é porque o equipamento precisa de ter o foco ajustado. Aí o equipamento ele tem um parafuso, tá? Que a gente gira para ajustar esse foco. Então, a gente ajusta a focalização, né, dos fios para depois ajustar o foco da imagem. Porque talvez a gente está enxergando os fios, mas não vai estar enxergando a régua, né? Aí eu tenho um outro parafuso lá que a gente gira, que depois eu vou ter que mostrar para vocês, isso em aula prática, né? Para fazer, né, a focalização, né, da imagem. Porque talvez a imagem ela vai estar embaçada, né, sem nitidez, e a gente não consegue fazer a leitura na régua. Então tem que ver esses fios, né, de forma bem nítida, e a imagem da régua também, né, de forma bem nítida, para fazer a leitura. A gente poderia, por exemplo, fazer essa focalização, né, por exemplo, numa superfície clara, né, como o azul do céu, mas sempre ter o cuidado, né, de não fazer visadas na direção do sol, para, né, não comprometer, né, a visão. Aí é um dos cuidados aí que a gente tem que ter, né, de não realizar visadas, né, na direção do sol. Então, isso acontece muito, né, por exemplo, horário de manhã ou à tardezinha, de coincidir, né, alguma visada na direção do Sol. Então, essas visadas que coincidirem, né, com a direção do Sol, então a gente poderia fazer elas, né, em outros horários. Tá? Outro detalhe que também pode acontecer, né, quando a gente fala de visada, quando a gente utiliza uma luneta, quando a gente utiliza uma luneta, a gente faz visada com um olho apenas, né? Então, a gente pode utilizar o olho esquerdo ou o olho direito. Então, se a gente utiliza um dos olhos,
Então, se a gente vai fazer o levantamento, a gente vai fazer ele todo com o olho esquerdo ou todo com o olho direito, para evitar o que a gente chama de paralaxe. Essa paralaxe seria um deslocamento aparente de um objeto em relação a um referencial. Então, por exemplo, eu teria um deslocamento da régua em relação aos fios estadimétricos, né, do meu equipamento. Então, por exemplo, se vocês colocarem aí o dedo na frente da tela do computador de vocês, ou do celular. Então, se você fechar o olho direito e observar aí a mão de vocês com o olho esquerdo, vocês vão ter uma noção de posição dela. Agora, se vocês fizerem o contrário, né, observar ela com o olho direito, fechar o olho esquerdo, vocês já vão ter o quê? Uma visão diferente, né, uma posição, né, ou um deslocamento aí, né, da mão em relação à tela do computador. Tá? Então, isso a gente dá o nome de paralaxe. A mesma coisa acontece nas visadas. Né? Se eu fizer uma visada com o olho esquerdo, talvez eu vou fazer uma leitura na régua. Se eu fizer com o olho direito, eu já vou fazer outra leitura. Então, nessa imagem, nessas 3 imagens aí, o que a gente pode observar? A imagem A é uma imagem sem foco. Então, está faltando aí, né, ajuste do foco para conseguir, né, enxergar. Porque tem um banco de madeira, né, atrás, aí nessa imagem. Então, a imagem ela está sem foco. Então, se fosse uma visada numa régua, a gente não conseguiria fazer leitura. Eu teria que ajustar o foco aí, né, da minha luneta. Já a imagem B, eu já tenho uma imagem com um foco melhor. E aí eu tenho o fio vertical, aí tem tipo acho que uma árvore, né, atrás. Então, esse fio vertical, né, coincidindo exatamente na árvore. E já na imagem da direita, eu tenho um pequeno deslocamento, onde está indicando essa seta, da árvore em relação ao meu fio. Então, se eu estiver fazendo uma visada numa baliza, eu teria aí, certamente, né, um erro angular. Então, se eu fizer, por exemplo, zerar o ângulo usando o olho esquerdo, depois fazer a leitura, gira o equipamento, né, e faz a leitura com o olho direito. Então, eu estou tendo aí um deslocamento da imagem em relação, né, ao fio vertical. Então, a paralaxe é isso, tá? Esse deslocamento aparente, né, do objeto. Dúvidas até aí, pessoal? Não, não tem não. Tranquilo. Não, Mas beleza. tranquilo. Eu vou só Não. apresentar aqui agora um exemplo, uma revisão rápida aí, tá, do que a gente viu lá no finalzinho do primeiro trimestre. Então, se a gente faz as leituras na régua, né, na luneta, então, para medir distância horizontal, então essa é a equação lá que a gente viu, né, da distância horizontal. Então, a gente vai fazer leitura, né, nos 3 fios. E, na verdade, eu poderia fazer só em 2. Só que quando eu faço a leitura só em 2 fios, eu não tenho a certeza de que as minhas leituras estejam corretas. Então, se eu fizer a leitura do fio médio, eu teria como, né, conferir se essa leitura está correta. Porque o fio médio é o que? A média aritmética, né, do fio inferior com o fio superior. O fio inferior mais fio superior dividido por 2. Então, se eu fizer uma leitura fio inferior, vamos supor 1 metro. Aí, se eu fizer o fio médio, 1,20 m. Aí, o meu fio superior teria que dar o quê? Então, se do inferior para o médio deu 0,20, né, de diferença, do médio para o superior também tem que dar 0,20. Ou seja, eu teria 1,40 no superior, 1 metro no inferior e 1,20 m no médio. Então, eu poderia fazer isso aqui, né, aplicar a média, né, calcular a média do inferior com o superior, né, para ver se a minha leitura está correta ou não. Aí a gente tem o cosseno de alfa, né, que é a diferença de 90. Então, se a minha visada der, por exemplo, 89 graus, aí o meu alfa aqui seria 1 grau, né, a diferença, eu faço 90 menos 89. E aí eu aplico, né, cosseno de 1 grau, né, a diferença de 90, eleva ao quadrado. Aí eu multiplico, né, pela constante 100, né, do equipamento, vezes a diferença entre os fios, né, superior e inferior. Então, só para a gente relembrar, vamos ver aqui esse exemplo. Então, aqui a gente tem o quê? Uma visada
morro acima, né? Vamos dizer assim. Então, essa visada aqui, ela é uma visada ascendente. Então, eu tenho aqui um ângulo vertical menor que 90. Se a visada fosse morro abaixo, eu teria uma visada descendente, com ângulo vertical maior que 90. Tá? Então, considerando essa figura, eu tenho aqui as leituras de fio, e foi dado aqui, ó, no exercício, determine a distância horizontal e a distância inclinada, sendo o ângulo vertical igual a 89 graus, 35 minutos e 40 segundos. Eu tenho que fazer a diferença de 90, né? Então, vou fazer 90 menos 84. Aí vai usar lá as aspas, né, da calculadora. Então, vou dar aqui um print nessa imagem. Então, vamos só calcular aqui, ver quanto que vai dessa distância horizontal. E aí, a gente vai fazer a distância inclinada, tá? Do ponto que está o equipamento até o ponto que está a régua. E a distância inclinada, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma hipotenusa, né? Do meu triângulo retângulo. Tá? Então, a distância horizontal, ela vai ser o cateto adjacente. Eu tenho aqui o ângulo alfa, né? A diferença de 90. Eu tenho o cateto adjacente, a distância horizontal. E a minha distância inclinada vai ser a hipotenusa. E aí eu posso usar o quê? A função cosseno, né? Para um triângulo retângulo. Então, se eu considerar ali um triângulo retângulo, eu vou ter ali um ângulo reto. Tá? Então, vamos ver aqui agora, né, quanto que vai dessa distância horizontal. Vamos voltar aqui no nosso software aqui, né, para escrever aqui um pouco. Deixa eu só apagar aqui, desativar aqui essa régua. Vou apagar aqui essa figura, né. Peguei de lá, acho que aqui dá para a gente visualizar, né. Então, é o seguinte. Então, a distância horizontal, vou só escrever aqui, né? Então, a distância horizontal, como que a gente pode calcular ela? Então, eu teria que fazer ali, né, o ângulo alfa. Então, o meu ângulo alfa seria quanto? Então, se eu pegar 90 menos 84, não sei se o pessoal está aí com as calculadoras, quanto que dá essa diferença de 90, hein? Vou só fazer aqui rapidamente na calculadora. 90 graus menos 84. Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui resolvida. Então, vai dar uma diferença de 90 de 5 graus. Então, vai dar 5 graus. Aí vocês vão fazer, né? 90 menos 84. Então, 5 graus, 24 minutos e 20 segundos? Isso, 24 minutos. E 20 segundos. E 20 segundos, né? Isso. Aí, se eu calcular a distância horizontal, deixa eu colocar de cá aqui, né? Porque ali o espaço está meio limitado. Então, a distância horizontal vai ser o quê? Então, DH igual, né? 100 vezes fio superior, né? 1,22 menos meu fio inferior 0,0580, né? Então posso colocar 0,58 vezes, entre parênteses, cosseno, né? De 5, 24, 20. Fecha parênteses, eleva ao quadrado, né? Fazem essa conta aí para ver quanto que ela dá. Vamos ver se o pessoal vai acertar. Distância horizontal. Ó, vocês vão obter 63,43, tá? Metros. O pessoal conseguiu obter isso aí? Sim, bateu certinho. Então, a distância horizontal é essa. Agora, se eu for fazer a distância inclinada, como que eu faço a distância inclinada? Porque, como eu falei, né, a distância inclinada ali na minha imagem, então vai ser a hipotenusa, né? Eu vou só arrastar aqui. Ô, professor, Puxar aqui a
essas contas, quando a gente vai fazer na calculadora científica, ela sempre tem que estar no grau, né? Tem que estar. Sim, é no grau, a unidade ângulo grau, tá? Porque talvez se você mexer lá nas unidades da radiano, grado, né, naquela tecla lá, mode, né, que você pressiona mode duas vezes, muda lá, tem como você mudar a unidade de ângulo, né? Então você tem que Ah, deixar sempre na unidade grau, vai aparecer o D, né, lá no display da calculadora. aham, Então, certo. da agora para frente, a gente vai trabalhar só com a unidade grau, tá? Só com grau, vai precisar mexer com radiana, que Isso. Porque o próprio, os equipamentos de topografia tem como você configurar também a unidade de ângulo deles. Mas a gente tem trabalhado com a unidade grau. Grau, minuto, segundo. certinho. Então, se a gente vai calcular a distância inclinada, então, considerando lá o triângulo retângulo, então eu posso fazer, né, cosseno do ângulo alfa, né, que é 5, 24, 20, vai ser o quê? Cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? Vai ser a minha distância horizontal, não vai? Sim, O cateto adjacente ali do ângulo alfa vai ser a distância horizontal. Então, se a gente olhar ali, né, na figura. E a minha hipotenusa vai ser o quê? A distância inclinada. Então, a hipotenusa vai ser a distância inclinada. Então, eu vou colocar ali agora, né, 63,43, 63,43, dividido pela distância inclinada, né, a hipotenusa. Então, dividido por DI, né, vamos colocar DI, né, distância inclinada. Aí, como que resolve isso aqui? Passo o cosseno para o denominador e o DI para o lado esquerdo, né? Então, a distância inclinada vai ser 63,43 dividido pelo cosseno, né, de 5 graus. 24 minutos e 20 segundos. Então, fazendo aí a divisão, vocês vão obter 0,71. 63,71 metros. Então, essa distância inclinada, ela tem que dar um pouco maior, né, do que a distância horizontal. Se eu tivesse um ângulo alfa maior, aí eu já teria uma distância inclinada diferente, tá? Porque essa inclinação aqui, à medida que ela aumentar, eu vou ter na verdade, eu vou ter uma redução, né, da minha distância inclinada. Então, vamos voltar aqui agora no arquivo. Então, deu aqueles valores ali, né, 63,71, né, 63,43. Então, beleza. Dúvidas até aí, pessoal? Não, Não. Então, vamos ver aqui agora uma última parte. O seguinte, os equipamentos que a gente utiliza no Unigef, né, vamos utilizar, então o Teodolito, ele tem o teclado nesse formato aqui, tá? Então, é um teclado bem simples. Então, a gente tem aqui no display do equipamento, né, o ângulo horizontal no sentido horário, né? Esse HR aqui quer dizer sentido horário, e tem como a gente mudar esse sentido de medida do ângulo. Então, se eu quero medir um ângulo no sentido anti-horário, eu posso pressionar essa tecla RL, tá? A tecla RL, ela vai alterar, tá? Alternar, na verdade, né, o sentido de medição do ângulo, toda vez que eu pressionar essa tecla. Então, se aparecer no display HR, quer dizer que o meu equipamento, né, ele vai medir ângulo no sentido horário. Ou seja, esse ângulo ele vai crescer à medida que eu girar o equipamento no sentido horário. Se aparecer ali HL, quer dizer, né, que o meu ângulo vai ser medido no sentido anti-horário. E toda vez que eu quero zerar o ângulo horizontal, né, numa direção, eu poderia, por exemplo, zerar esse ângulo no norte ou zerar num determinado ponto, eu pressiono essa tecla offset, tá? Ela é a tecla que a gente usa, né, para zerar ângulo. Aí a gente tem essa tecla liga, desliga, né, on-off. Então, a gente, para desligar o equipamento, a gente tem que pressionar ela e segurar por 3 segundos, tá? Para ligar, basta pressionar rapidamente. E agora, para desligar, eu tenho que segurar ela um pouco, por 3 segundos, né, para o equipamento desligar. Aí a gente tem a tecla Hold. Essa tecla aqui, a gente usa ela para congelar valores de ângulo, tá, no display.
Então, se tiver, por exemplo, ventando, então, como se o equipamento estiver vibrando, né, numa condição de vento, acontece dos segundos aqui, né, da minha medida de ângulo horizontal, ficar variando. Para evitar essa oscilação, né, na condição de vento, a gente pode pressionar essa tecla Hold para fixar, né, os valores de ângulo no display e assim a gente fazer uma leitura mais precisa, tá? Isso tanto do ângulo vertical, o ângulo horizontal, quanto do ângulo vertical. Então, esse ângulo que aparece na parte de cima é o ângulo vertical, tá? Onde está aqui esse V. Então, tem aqui um ângulo vertical, né, de 180, 42 minutos e 22 segundos. E tem essa outra tecla aqui, né, V, percentagem, que indica inclinação de rampa, tá? Ou declividade. Toda vez que a gente pressionar essa tecla, esse ângulo aqui, né, ele vai alterar para a declividade. Aí o equipamento ele vai apresentar, né, a declividade em porcentagem, e aí se eu pressionar de novo, né, vai voltar, né, para o ângulo vertical em grau, minuto, segundo. Se a luneta estiver exatamente na horizontal, e eu pressionar ela, vai dar uma declividade de 0%, tá? Aí se eu inclinar a luneta, né, vamos dizer, morro abaixo, aí eu já vou ter um valor positivo de declividade, tá? Então, essa tecla, então ela poderia ser mais utilizada na altimetria, tá? Em medição de desnível, declividade. Então, se a gente tiver medir, por exemplo, uma distância horizontal e souber a declividade do terreno, tem como eu saber a diferença de nível, né? A distância vertical entre dois pontos. E essa tecla aqui, né, Light, onde está essa lâmpada, é uma tecla que a gente usa, por exemplo, quando estiver escurecendo, talvez o topógrafo quer terminar um levantamento no mesmo dia, já está à tardezinha, né? Após o pôr do sol, talvez ele não está conseguindo enxergar o display. Então, ele pode pressionar ela para acender, né, a iluminação do display. Só que aí um detalhe, né? Se eu manter essa iluminação do display acesa, o meu equipamento vai consumir, né, mais bateria. E talvez uma bateria, né, não é suficiente para um dia de trabalho, né, 8 horas de trabalho. Então, durante o dia, né, a plena luz do dia, eu posso manter, né, a iluminação do display desligada. Então, pressionando essa tecla, né, toda vez que pressiona ela, vai acender ou desligar, né, essa iluminação interna. E são algumas instruções, tá, sobre erros, o que ocasiona, né, os erros nas medidas de distância, então, no caso de medida indireta de distância. Isso aqui eu sugiro vocês dar uma lida depois, tá? Então, tem os erros devido à leitura na régua. Então, isso pode ocorrer pela grande distância, né, entre o teodolito e a régua, porque quanto maior a distância, maior tende a ser a possibilidade de erro. Falta de capacidade de aproximação da luneta. Então, a gente tem lunetas aí de 24 vezes, né, a capacidade de aumento, né, da lente, lentes de 32 vezes. Então, isso aqui também é uma outra questão aí que influencia no erro, né, nas medidas de distância. Então, se a luneta não tem uma aproximação boa, né, provavelmente eu vou ter aí, né, uma leitura pouco precisa. Espessura dos traços do retículo. Quanto mais fino aquele traço, né, do fio inferior, fio médio, fio superior, eu vou ter uma leitura mais precisa do que, né, num traço, né, de maior espessura. Pelo meio ambiente, então aí a gente pode ter, né, o vento influenciar, né, nas leituras, pode influenciar até mesmo, né, em algum deslocamento, né, do equipamento, né, no caso aí de vento, vamos dizer, um pouco mais forte. Má iluminação, aquilo que eu falei, né, talvez o topógrafo está terminando o levantamento quase que à noite, né, aí a má iluminação também, né, pode comprometer um pouco, né, dificultar as leituras, né, através da luneta. Então, são vários detalhes aí, tá? Neblina também influencia nas leituras, né, dificulta, né, a leitura. Refração da luz também, talvez num horário aí de sol muito intenso, né, isso dificulta a leitura. Ou talvez um reflexo, né, que pode ocorrer, ou uma visada, talvez quase que na direção do sol, né, vamos dizer assim.
Então, isso compromete aí, tá, a precisão dos levantamentos. Leitura na régua, né, pela maneira como a régua é dividida, talvez a régua ela pode vir de fábrica, né, com um pequeno erro na escala de a divisão, né, em centímetro, milímetro, talvez possa ter diferença, né, entre uma régua e outra. Isso aqui é importante a gente observar. Então, como a régua ela apresenta encaixes, né, peças, né, que encaixam uma na outra, então a continuidade ali, né, da parte inferior, né, abaixo de 1 metro para a parte superior, então tem que ter uma precisão, né, assim, a continuidade da escala da régua. Falta de experiência, né, do operador. Claro que a precisão no levantamento a gente consegue aumentar ela com o tempo, né, de experiência aí, né, com os equipamentos. Então, se a gente utiliza o mesmo equipamento, então se a gente mede lá uma mesma águia, se a gente medir ela 3 vezes, na primeira vez que a gente medir, a gente vai ter um erro maior. Talvez na segunda vez a gente vai diminuir aquele erro, e na terceira vez a gente vai conseguir uma precisão melhor, tá? E aí vai depender, né, da afinidade, né, que a gente tem também, né, com o equipamento de medição. Leitura incorreta de ângulos. Então, pode acontecer, talvez, né, do topógrafo esquecer, né, de travar, né, o giro do equipamento quando ele for zerar o ângulo horizontal. Então, toda vez que a gente for zerar ângulo, a gente tem que travar o giro do equipamento, tá? Então, tem um parafuso, né, que a gente faz isso, para travar, né, o giro horizontal, né, do equipamento. Então, o equipamento ele vai girar, então ele tem um eixo vertical, né, que vai possibilitar esse giro horizontal, e a luneta também ela tem um eixo. Ela tem um eixo na horizontal, né, que vai possibilitar eu girar ela, né, por exemplo, morro abaixo, morro acima. Então, aí, se eu, por exemplo, esquecer de travar o giro, então eu posso estar zerando o equipamento, né, numa posição diferente da posição desejada. Leitura de ângulos, aquela questão lá, né, de tortuosidade da régua, da baliza, influencia, né, na precisão aí, né, dos ângulos, e aquela recomendação lá, né, de fazer a leitura na parte mais baixa, né, da baliza, ou mesmo da régua, né, isso ajuda bastante, né, a diminuir o erro angular. Erro linear na centragem do teodolito, é o caso, né, do equipamento não ser instalado, né, exatamente sobre o piquete. Erro de nivelamento, talvez na pressa, né, o topógrafo esquece de nivelar o equipamento, pode acontecer também. E as fontes de erro, né, aquilo que eu falei, né, as fontes aqui seriam as causas, né, que pode ser ambientais, vento, neblina, no caso até mesmo uma trena aí convencional, né, a gente pode ter a dilatação dessa trena, né, com o calor. A gente pode ter como fonte de erro, né, causa, a causa instrumental. Talvez é um equipamento que veio com defeito de fábrica, pode ser a calibração também, tá, de ângulo do equipamento, ou o manuseio inadequado do equipamento. Talvez o equipamento sofrer alguma avaria, né, alguma queda, então isso pode ocasionar erro. Essa questão de calibração do equipamento tem como a gente identificar ela. Igual, por exemplo, lá no IF, o que a gente faz para saber se o equipamento está calibrado ou não? Então, se a gente instala o equipamento, por exemplo, dentro de uma sala de aula, a gente pode marcar um ponto na parede, zerar o equipamento naquele ponto, fazer a visada, né, zerar naquele ponto, e dar um giro completo no equipamento. E aí o equipamento tem que retornar naquele ponto e marcar, né, exatamente os 360 graus. Assim, né, a gente sabe se o equipamento está calibrado ou não. E aí a gente pode ter uma outra causa de erro, né? A causa pessoal, né? Que são as falhas humanas. Talvez uma falta de atenção ao executar uma medição, né? Ou mesmo cansaço. Talvez depois de um dia, né, de trabalho, talvez as últimas leituras, né? Devido ao cansaço, né? O topógrafo ele possa cometer algum erro. Talvez erros de anotação também. Aqui no caso, tá uma medição com trena. Isso aqui a gente pode perceber o quê? Uma ligeira inclinação da trena, né? No sentido ascendente.
Então, aí a gente teria uma distância horizontal, né, talvez de forma incorreta. Então, são alguns detalhes, né? Então, no caso aí de uma medição simples, né, com uma trena. Então, são erros aí, né, que tem como ser evitados, tá? Talvez utilizar lá uma régua, né, medir a altura do solo, dos dois lados, né, a mesma altura, né, para fazer essa medida exatamente na horizontal. E com relação a esses erros, eles podem ser classificados, tá, em grosseiros. Erro grosseiro é quando é um erro muito grande, normalmente por desatenção, tá, do topógrafo. Talvez erro de anotação, né, a pessoa vai anotar 196, anota 169, ou a pessoa, como no uso do teodolito, vai ficar uma pessoa fazendo leitura e outra anotando. A pessoa fala lá 1,76 m, a pessoa anota 1,66. Também é um erro grosseiro, né? Ou mesmo anotar parte dos ângulos no sentido horário e outra parte no sentido anti-horário. Talvez o levantamento que fecharia 360 graus, a soma de ângulos não vai dar um valor exato. Então, aqui também é um erro grosseiro. Aí tem os erros, a classificação também em erro sistemático, são erros que se repetem e acumulam ao longo do trabalho. Seriam os erros devido à imperfeição dos equipamentos. Uma régua empenada, ou um equipamento mal calibrado, uma trena dilatada, porque quanto maior o número de pontos, maior tende a ser esse erro, tá? O erro classificado como sistemático. E os erros acidentais ou aleatórios, que são erros, né, que permanecem após os erros grosseiros e sistemáticos serem eliminados. Claro que todo levantamento ele terá erro, só que esse erro ele tem que ser pequeno. Porque quando a gente tem um grande número de leitura, por exemplo, se eu fizer 100 leituras, vamos supor 100 leituras, medidas de distância, pode acontecer de 50 das minhas distâncias ser um valor um pouco menor do que o valor real, e outras 50 ser um valor um pouco maior, né, do que o valor real. Então, um erro, ele tende a neutralizar o outro, quando a gente tem, né, um grande número de leituras. Então, se eu medir, por exemplo, numa área 30 ângulos. Então, pode ser, né, que 15 ângulos estejam menor do que o real e outros 15 maiores. Então, eles tendem, né, a seguir uma distribuição normal, tá? Então, é o tipo de erro, né, que normalmente acontece no levantamento. É quase impossível, né, a gente fazer um levantamento e a medida de ângulo é exato, né? Grau, minuto e segundo. Então, principalmente ali na casa dos segundos, tá, vai dar uma pequena diferença. E aí a gente tem que ver, né, se esse erro está dentro ou não do permitido. Tá? Que é o que a gente vai ver depois. Aqui eu queria só introduzir uma parte rápida aqui, tá, pessoal, para a gente finalizar aí o nosso encontro. No próximo encontro a gente vai falar do levantamento, né, por radiação. Então, é importante a gente saber, né, quais são as etapas, né, antes da gente fazer o levantamento, tá? E aí, no próximo encontro, eu vou explicar, tá, o levantamento por irradiação, né, apresentar um exemplo, uma planilha. A gente vai elaborar também, tá, um mapa. Aí, não sei se todos vocês têm computadores, tá? Mas e quem tiver computador, se quiser instalar o AutoCAD, depois eu vou enviar um link, tá, para o e-mail de vocês. Aí, se caso alguém quiser instalar o AutoCAD, tá? Aí, os mapas, se caso alguém não tiver computador, tá? Vocês podem fazer manualmente. Aí, no caso, vocês vão utilizar um fator de escala, né? Régua, para estar medindo as distâncias. E aí, no próximo encontro, a gente vai ter uma tarefa, e nessa tarefa vocês vão elaborar um mapa, tá? De um levantamento. Então, vocês vão preencher uma planilha e elaborar um mapa. Então, referente às etapas, então, aquilo que eu falei, né? A gente tem duas etapas, a etapa de campo e a etapa de escritório. Então, a etapa de campo, o que é a etapa de campo? Então, a gente demarca a área com os piquetes e faz todas as medidas, né? De ângulo, leitura de fios. Então, se for, por exemplo, um levantamento com uma estação total, né? A gente vai gravar, né, pontos
na memória interna, né, da estação total. Então, se for com o teodolito, a gente vai anotar, né, ângulos e fazer as leituras, né, e anotar elas numa caderneta. E a etapa de escritório, né, a gente vai fazer cálculos, né, calcular a área, calcular a distância, calcular desnível do terreno, e elaborar os mapas, né. Aí existem vários softwares, tá, não só o AutoCAD, para a gente trabalhar esses mapas, tá? Aqui, no caso, é um exemplo, tá, de uma planilha parcialmente preenchida, né? Então, aqui eu tenho uma estação, OR, aí dessa estação eu tenho 3 pontos visados, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, e aqui eu tenho as leituras, né? Então, essa parte aqui que está na cor preto é a etapa de campo, e o que está de vermelho aqui, né, é a etapa de escritório. Então, fez aqui a diferença de 90 e determinou as distâncias, né, horizontais na planilha, né? Ô, professor, Pois não? por que aí na primeira, no primeiro ângulo lá não tem nada escrito, no ângulo horizontal? Não, aqui é o seguinte, porque quando o topógrafo começa, por exemplo, o levantamento do ponto 1, ou seja, ele zerou o ângulo aqui, né? Aí ele girou do ponto 1 para o ponto 2. Isso aqui Ah, depende muito de como o levantamento é feito. E, por exemplo, talvez se eu tivesse zerado no norte, girado até o ponto 1, eu poderia ter um valor de ângulo aqui, né? sim. Aqui está aparecendo 2 ângulos horizontais, que eu coloquei só um pedaço da planilha, só para mostrar, né, o que é a etapa de campo, que é essa parte aqui, né, que está de preto, e a etapa de escritório, essa que está de vermelho. Mas para mim fechar um levantamento, eu teria que ter um terceiro ângulo, girando do ponto 3 ao ponto 1, voltando naquele ponto inicial, né? Aí eu Sim. teria que ter outro ângulo horizontal aqui. Se a minha área tiver 3 lados apenas, né, se ela fosse, por exemplo, um triângulo. Aí eu teria que ter aqui um terceiro ângulo. Ah, não, entendi, certinho. E nessa etapa de escritório, a gente faz também o que a gente chama de memorial descritivo. Então, toda a documentação de terreno tem que ter, além dos mapas, né, planimétrico, tem que ter o memorial descritivo. Então, o memorial descritivo descreve o quê? Quem que são os proprietários, né, que estão nas divisas. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma área, proprietário, senhor Antônio Pereira, né? Aí, por exemplo, a noroeste, eu tenho lá uma lavoura, tem lá o proprietário. A nordeste, eu tenho uma área de cerrado. Então, além de eu descrever, né, os pontos do perímetro, ó, do ponto 1 até o ponto 6, no memorial descritivo eu tenho que descrever, né, quem que são esses proprietários nas divisas e descrever também, né, as distâncias. Então, por exemplo, eu poderia descrever assim, né, o perímetro da propriedade rural, né, do senhor Antônio Pereira, inicia no ponto 1, aí eu teria que informar também, aqui eu não coloquei, eu teria que informar as coordenadas desse ponto. A partir do ponto 1, segue uma distância de 54 metros, na direção sudoeste, até o ponto 2. Aí, o memorial descritivo é feito dessa forma. Aí, a partir do ponto 2, talvez eu possa ter lá uma cerca de arame e tal. Aí eu tenho que ver o que tem lá no campo, né? Talvez lá uma cerca de arame de 45 metros até o ponto 3, né, fazendo divisa com o Parque Municipal das Araras. Então, a gente tem toda uma descrição desse memorial descritivo. Aí, mais adiante, eu vou mostrar para vocês, tá, exemplos aí de como fazer esse memorial descritivo, tá, para vocês terem uma melhor noção disso. Então, na etapa de campo, então a gente faz o reconhecimento da área, a gente normalmente percorre, né, o local antes, talvez tenha áreas aí de vegetação alta, né, eu tenho que eliminar parte dessa vegetação, né, no perímetro, talvez tenha vegetação que vai impedir, né, fazer as visadas, então tem que fazer esse reconhecimento da área e demarcar, né, a minha área. Talvez eu possa ter erosões profundas, eu possa ter cursos d'água, né, que vão dificultar o levantamento. Então, eu tenho que prever todos esses, vamos dizer, acidentes naturais, né, erosões, cursos d'água, construções, né, que estejam na área, né, que talvez eu tenha que fazer o levantamento delas também, a posição exata delas, né, lá no mapa.
E aquilo que eu falei, né, talvez eliminar alguns obstáculos e providenciar também, né, os materiais necessários ao levantamento. Planilha de notação, né, piquete, e demarcar, né, os pontos lá na área. Professor, Aí já falando do levantamento, eu determino o norte magnético e, por fim, eu faço o levantamento em si. Alguém ia perguntar? por exemplo, igual o senhor estava falando, se tiver alguma vegetação, tem que derrubar. Se tiver tipo uma árvore, tipo um pé de manga assim, tem que derrubar também? Não, o que pode ser feito é contornar esses obstáculos. Né? Talvez tenha lá uma árvore talvez uma de madeira de lei, né? Vamos dizer assim, ou mesmo uma árvore de pomar. O que a gente pode fazer, né, é contornar aquela árvore. Talvez eu tenha que instalar o equipamento em um ponto a mais para conseguir fazer o levantamento. Aí eu tenho que talvez colocar um ponto internamente na área para conseguir fazer a visada naquele ponto. Mas normalmente, quando a gente tem vegetação alta, a gente faz um levantamento que a gente chama de caminhamento. Que é o seguinte, então se a gente considerar, deixa eu dar um Ctrl T aqui, deixa eu só apagar isso aqui, só para vocês terem uma noção aqui do que é o levantamento por caminhamento. Então, se a gente tiver uma área, fazer uma área, esquematizar uma área aqui, uma área pequena. Então, vamos supor que a gente tenha um perímetro. Vou girar essa régua aqui, né? Então, se a gente vai fazer um levantamento de uma área, a gente tem que prever, né, os detalhes internos na área. Vamos supor que aqui a gente tem um outro lado. Vou aumentar aqui um pouco, né? Porque a gente tem duas formas de fazer o levantamento. Então, vamos supor que eu tenho uma área, vamos colocar um formato aqui mais irregular. Então, vamos supor que a gente tem uma área, poderia fechar um triângulo também, né? Vamos colocar aqui uma área de 4 lados. Usando aqui essa régua, mas estou com uma dificuldade aqui de uso dela. É só ligar aqui esses pontos, né? Então, se eu tiver obstáculo internamente nessa área, como que eu poderia fazer o levantamento? Vamos supor que eu tenho ali, eu tenho aqui dentro uma construção. Talvez eu possa ter ali uma construção, posso ter uma área de vegetação alta. Ao invés de eu instalar o equipamento internamente, eu posso instalar o equipamento em cada ponto do perímetro. Então, por exemplo, eu posso demarcar a minha área, né? Então, por exemplo, ponto 1, aí eu posso ter aqui, né, ponto 2, ponto 3, e lá em cima, lá, né, ponto 4. Então, eu posso instalar o equipamento ponto 1, posso determinar aqui, né, o norte magnético. Então, do ponto 1 ao ponto 2, eu poderia fazer o quê? Eu poderia, além de determinar o azimuth aqui, do norte até o ponto 2, eu poderia zerar o equipamento, né, lá no ponto 4. Aí eu girar o equipamento no sentido anti-horário e medir esse ângulo interno. E medir na sequência, medir essa distância aqui, né, do ponto 1 ao ponto 2. Né? E eu vou estar contornando aquele obstáculo. Depois eu vou levar o equipamento para o ponto 2, zero o ângulo lá no ponto 1 e giro até o ponto 3. Aí eu vou medir esse ângulo interno e medir a distância, né, de 2 para 3. Do ponto 2 ao ponto 3. Aí eu levo o equipamento para o ponto 3 e faço a mesma coisa, né? Zero ele no ponto 2, giro no sentido anti-horário, eu pressiono aquela tecla lá, né, RL, para mudar o sentido de giro, e faço a visada, né, até o ponto 4. E nessa aqui a distância horizontal. E aí, por fim, eu levo o equipamento para o ponto 4, zero no ponto 3, giro até o ponto 1. E retorno no ponto inicial, né, e mede essa distância aqui. Ó. Então, eu estaria fazendo aqui, né, um levantamento por caminhamento, ou seja, eu estou caminhando, né, ao longo do perímetro. E aí, mesmo se eu tiver aqui uma vegetação alta, eu vou estar contornando ela, né? Então, sem a necessidade de eliminar essa vegetação.
Agora, talvez, se eu tiver um obstáculo aqui, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, talvez tenha necessidade, né, de eu eliminar esse obstáculo. Ou talvez eu tenha que contornar ele, né, colocar um ponto, vamos dizer, um ponto externo, fazer um avisado do ponto 1 até esse ponto externo, e desse ponto externo visar o ponto 2. E aí eu posso estar medindo o ângulo, né, aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto 2, né, para determinar essa distância, em linha reta. Ficou claro essa parte aí? Esse aqui a gente vai falar depois, tá? Vou falar do levantamento por caminhamento. Então, aí na sequência das etapas, a gente determina o norte magnético. Está finalizando, tá, pessoal? Está avançando aí um pouco o horário. Então, a gente usa a bússola, determina o norte magnético. E o levantamento, faz o levantamento da poligonal, né? Se a propriedade for muito grande, a gente pode dividir ela em talhões. Porque se a gente cometer um erro, a gente vai demandar muito tempo, né, para refazer o levantamento. Então, se eu tiver lá divisas internas, né, área de lavoura, área de pastagem, área de reserva legal, então eu posso dividir essa área em sub-áreas, né, e fazer o levantamento de cada uma delas separadamente. E depois, né, unificar esses mapas, talvez, né, num único mapa. E outro detalhe também, né, a gente faz o levantamento dos detalhes internos, tá, da área. Estrada, curso d'água, cercas de arame, construções. Então, além do levantamento da poligonal, né, o perímetro, a gente faz o levantamento, né, dos detalhes. Tudo que está dentro da área, né, que seja necessário fazer, né, o levantamento. Eu posso fazer, além do levantamento planimétrico, eu posso fazer o levantamento altimétrico, desnível, né, do terreno. Por exemplo, aquelas áreas de maior declividade, elas podem ser destinadas à reserva legal. Talvez a gente pode ter áreas de nascente, né, que sejam áreas de preservação permanente, e as áreas mais planas, então o proprietário ele poderia destinar elas para cultivo, né, área de lavoura ou área de pastagem. Então é importante também nesse levantamento altimétrico, não só o levantamento da área em si, mas também, né, o levantamento das curvas de nível do terreno, tá? A declividade do terreno. E com relação ao que a gente vai falar semana que vem, a gente vai ver o levantamento por irradiação, tá? Aí eu explico maiores detalhes, tá? De como que é feito o levantamento por irradiação. Ele pode ser feito com equipamento internamente na área. Então, se eu conseguir visar todos os pontos, né, do perímetro, então eu instalo equipamento dentro da área. Se eu tiver, por exemplo, uma área alagada, eu quero, por exemplo, medir a área de uma represa, vamos supor. Aí eu poderia instalar o equipamento, né, fora da área, ou seja, fora do perímetro. E a área sendo alagada, né, não teria, por exemplo, como eu instalar o equipamento, vamos dizer, dentro d'água, né, ou numa canoa. E talvez o equipamento não vai ficar em repouso, né, para fazer as leituras. Então eu teria essa opção aqui, né, de instalar o equipamento externamente. Então aqui seria 2 esquemas, tá, de levantamento por irradiação. Então, de um único ponto, né, faz visada em todos os pontos do perímetro. E já no caminhamento, aquilo que eu falei, né, a gente percorre o perímetro e contorna, né, os obstáculos, né, que estão dentro desse perímetro. Eu posso ter árvores, construções, né, e tudo mais. E aí a gente faz o que a gente chama, né, visada de ré e visada de vante. Então, sempre a gente faz uma visada de ré, né, para zerar o ângulo no ponto anterior, e uma visada de vante, né, para medir a distância até o próximo ponto. Mas isso aqui a gente vai ver com maiores detalhes, tá? Nos próximos encontros.